Por favor, gostaria de pedir à senhora Verônica e à senhora Raimunda que abrissem suas câmeras, por gentileza. Passo a palavra à moderadora Verônica. Obrigada. Bem-vindos ao painel Como o Acordo pode favorecer o uso sustentável da biodiversidade, que é parte da conferência Acordo da Associação União Europeia-Mercosul, e que tem como objetivo apresentar as experiências e estudos sobre a comercialização de produtos da biodiversidade brasileira e como valorizamos o conhecimento tradicional e a preservação dos recursos naturais. Como já foi anunciado, estão participando deste encontro e cumprimento a Nuri de Sussan, coordenadora do Instituto Socioambiental, a Patrícia Cota Gomes, coordenadora do Imaflora, a Raimunda Rodrigues, representante da comunidade local produtora e da iniciativa Origens Brasil, é uma liderança feminina e gestora da Minucina do Rio Iriri, na Resex, do Rio Iriri, no Xingu, Altamira, Pará. A Gisele Odete de Souza, engenheira agrônoma do CAMTA, Cooperativa Agrícola Mista de Tumiaçu, e o Paulo Amaral, pesquisador do Amazon, do relatório Preços dos Produtos da Floresta. Pedimos a todos os participantes que façam perguntas aos panelistas, que participem, que fiquem à vontade de escrever e mandar perguntas também. Temos uma função na plataforma que está escrito Q&A, perguntas e respostas, que está disponível aqui na plataforma do Zoom, e também temos a possibilidade de comentários no YouTube. As mensagens vão ser agrupadas e sistematizadas pela equipe, e aí vamos ir organizando conforme o tempo para ir respondendo as perguntas aos poucos. Então, começamos nosso painel. Convido primeiro a Nuri Bessunsan, coordenadora do Instituto Socioambiental. Vou fazer a primeira pergunta. Tudo bom, Nuri? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. O CDS, o Comércio e Desenvolvimento Sustentável, em seu artigo 7, estabelece que a União Europeia e o Mercosul reconhecem a relevância do manejo sustentável da floresta e o papel do comércio na busca desse objetivo. Para promover a inclusão das comunidades locais, dos povos indígenas baseados na floresta, nas cadeias de suprimentos sustentáveis e produtos madeireiros e não madeireiros. Aí eu queria te perguntar, nesse sentido, a partir da sua experiência, como esse comércio pode contribuir para reforçar a organização e a capacidade produtiva, assim como acesso aos mercados justos e de alto valor agregado para produtos e comunidades tradicionais indígenas. Então, primeiro, bom dia, mulheres e não mulheres. Eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer o convite e a oportunidade de falar aqui nesse painel, que trata, então, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, o papel da sociedade civil e das empresas no Acordo da União Europeia e do Mercosul. Então, já, sim, passo a me debruçar sobre a pergunta que você me fez, Verônica. Eu queria começar dizendo que o comércio é, de fato, uma parte importante para criar condições de permanência dos povos indígenas, das comunidades locais, na floresta, mantendo seus modos de vida e a integridade dos seus territórios. Mas, para isso acontecer, dois aspectos, entre muitos outros, precisam ser considerados. O primeiro deles é que a gente precisa aproveitar as diversas experiências que já existem na Amazônia com os produtos da sociobiodiversidade para a gente entender quais são os gargalos e quais são os dilemas da comercialização desses produtos, para aí sim criar condições para avançar na direção de resolver esses problemas. O outro aspecto é que a gente não pode perder de vista que os protagonistas dessas atividades devem ser os povos indígenas e as comunidades locais. Os arranjos produtivos, políticas públicas, eventuais incentivos para essas atividades acontecerem, elas precisam ser concebidas e implementadas em estreita participação com as comunidades. Uma das questões que é sempre aventada quando o assunto é comercialização dos produtos da floresta é a questão da escala e, consequentemente, do preço dos produtos da floresta. Essa questão está intrinsecamente ligada aos modos de vida dos povos indígenas e das comunidades locais. No marco regulatório,
que a gente tem hoje, ainda mais com a desarticulação de políticas públicas que garantiam a compra desses produtos, como, por exemplo, para a merenda escolar, para o sistema hospitalar, para o sistema prisional. Com essa desarticulação, né, nesse cenário e no marco regulatório que a gente tem, os produtos da floresta, se forem considerados da mesma forma que os produtos derivados de uma atividade agrícola qualquer, eles não têm condições de competir e de ocupar os mercados. Para tanto, seria necessário, entre tantas outras coisas, políticas que passassem a valorizar os territórios como provedores de serviços socioambientais, né, para toda a sociedade, para além dos produtos comercializados. A gente precisava de uma economia do cuidado com a natureza, com a biodiversidade, com a floresta, com seus povos. Essa economia que deveria emergir e ocupar uma esfera distinta da tradicional economia do despejamento, que é uma característica do agronegócio, onde as externalidades, como a contaminação dos solos, dos cursos d'água, o desmatamento, as emissões de gases de efeito estufa, tudo isso é despejado em outros agentes da sociedade, ao invés de terem seus custos internalizados pelos produtores dessas commodities. A gente sabe, da nossa experiência, que redes de organização, como a rede de cantinas lá da Terra do Meio, a gente tem aqui, né, a Raimunda, que vai falar mais disso e tal, como as cantinas lá da Terra do Meio, com quem o ISA vem trabalhando há anos, elas ampliam a força das comunidades, porque é mais fácil, então, com mais gente, discutir preços dos produtos e, inclusive, isso resolve alguns problemas de logística que estão ligados intrinsecamente à escala. A aposta em novas tecnologias é certamente muito útil nesse contexto, mas ela deve também se pautar sempre pela necessidade de enfrentar os gargalos e os dilemas que já foram identificados, e também em consonância com os anseios dos povos indígenas e das comunidades locais. Políticas públicas que ajudam na formação da juventude na Amazônia, apostando em programas de fomento para o desenvolvimento de estudos, de novas tecnologias, em universidades e escolas técnicas da região, que criam pontes entre as cidades, as aldeias, as comunidades, são essenciais para agregar valor aos produtos e conceber soluções para esses gargalos. Agora, para além dos produtos mais comuns da sociobiodiversidade amazônica, é importante também pensar na inovação a partir da biodiversidade brasileira. O Brasil hoje conta com um marco legal de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional que não ajuda a deslanchar a geração de inovação. Ele não está acoplado a pesquisas sistemáticas, não tem mecanismos de valorização e rastreamento do uso de conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais, não possui estratégias de formação dos detentores de conhecimento tradicional sobre essa questão e ainda menos dos usuários sobre como usar conhecimento tradicional que tenha, então, suas nuances e características próprias. Além disso, esse marco ele não fomenta arranjos produtivos que valorizem a produção da ciência e da tecnologia nacionais, ele também não fomenta o protagonismo dos detentores de conhecimento tradicional, ou seja, esse marco regulatório que a gente tem de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional, ele está longe de criar as condições para a promoção da geração de inovação a partir da biodiversidade. Por outro lado, o potencial de novas entidades químicas, como medicamentos, cosméticos, produtos sintéticos inspirados nos produtos naturais, assim como a produção de novos materiais, seja utilizando diretamente os componentes da biodiversidade, seja por meio da biomimética, numa floresta como a amazônica, é gigantesco. Cerca de 70% das novas entidades químicas registradas nos últimos 40 anos derivam-se direta ou indiretamente da natureza. Se a gente tivesse programas de pesquisa e políticas de fomento para a juventude amazônica, isso poderia ajudar na direção de transformar esse potencial em riqueza para a região e também, claro, em estratégias para a conservação da biodiversidade. Para isso é preciso criar projetos piloto para novos tipos de arranjo, onde o conhecimento tradicional é pesquisado
por iniciativa dos detentores, né, desse conhecimento em universidades amazônicas, com a participação direta de acadêmicos indígenas e comunitários. Isso aí pode ser um caminho que resolve muitos dilemas e muitas situações complexas. Esses arranjos, claro, podem e devem contemplar também empresas interessadas nessas pesquisas e no desenvolvimento de inovação a partir da nossa biodiversidade. Perdão, estava sem som. Muito obrigada, Nuri. Vou continuar nossa primeira rodada aqui de perguntas com a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Olá, tudo bom, Verônica? Dia. Tudo bem? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu preparei uma apresentação, Verônica, porque eu quero apresentar para vocês uma iniciativa que a gente, junto com o Instituto Socioambiental e o Imaflora, a organização no qual eu trabalho, a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos. E a partir dela que eu vou bater o papo com vocês e contar o que a gente tem feito em prol da economia da floresta em pé. Então, quando você estiver pronta, mas eu já posso ir falando, Verônica. Eu preciso compartilhar, eu acho, aqui a tela, ou acho que a equipe aqui vai fazer? Não, aliás, você tem que ver se deixar sua... Ou se você... Pronto, tá pronto. Isso. Tá. Por favor, então, fica Obrigada, Verônica. Logo na sequência, eu vou pedir um videozinho, se vocês puderem já deixar aí na ponta. Pode passar, Verônica, por favor. Bom, gente, eu vou apresentar a vocês essa iniciativa que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Pode passar, Verônica, por favor. E o Origens, ele surge de um desafio. Toda solução, toda inovação, ele surge de um desafio. E o que vocês estão vendo aí é o mapa do desmatamento acumulado na Amazônia e 3 territórios, Xingu, Calhanote, Rio Negro e Solimões. A gente começou essa iniciativa no Xingu. Aí é um corredor de áreas protegidas, onde vivem populações tradicionais e povos indígenas que manejam há gerações os ingredientes da nossa biodiversidade. Então, a gente sabe que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. Biodiversidade é sinônimo de inovação e novos negócios. E o nosso desafio era prototipar, desenhar uma solução que pudesse valorizar os produtos de populações tradicionais e povos indígenas, trabalhados dentro de áreas protegidas, de forma que pudesse acessar mercados diferenciados e que a gente pudesse fazer um contraponto às atividades ilegais, predatórias. Pode passar, Verônica. E aí nos juntamos com empresas, organizações de apoio local e assistência técnica, comunidades ali do Xingu, e nós começamos a prototipar uma ideia que veio nascer 3 anos depois, que foi o Origens Brasil. Se você puder já, Verônica, passar um vídeo super rápido para a gente ilustrar o Origens, e aí eu sigo na fala. Ele é um vídeo que eu mandei à parte. Mas eu posso ir falando enquanto o vídeo não chega, né? Bom, então, em 2016, a gente, junto com um grupo de empresas, comunidades, instituições de apoio, a gente prototipou uma iniciativa no Xingu, criamos uma marca que pudesse conectar a oferta de produtos... tá aí o vídeo, eu volto a falar depois. Tá o vídeo. Será que tem som? Bom, é isso, um vídeo bem curto, se quiser voltar para a apresentação, Verônica.
E aí a gente criou Origens. Origens foi prototipado ali na região do Xingu, depois o Fundo Amazônia veio, fez um processo de aceleração dessa inovação, e a gente hoje está em 4 territórios, são 36 áreas protegidas e 51 milhões de hectares de áreas protegidas com produção, com uma economia descarbonizada que conecta a oferta dessas comunidades com mercados diferenciados. Pode voltar para a apresentação, Verônica. E nós investimos muito em tecnologia, então a Nurt falou aí um pouco de rastreabilidade sobre a origem, né? Então você consegue saber os produtores envolvidos na produção, de onde ele vem, quantas mulheres envolvidas, quanto isso gerou de renda para essas populações, e a gente consegue conectar isso com mercados. Então pode passar, Verônica, mais um, por favor. Então a gente investiu muito em tecnologia. Por favor. E aí, apesar da rede ter sido lançada em 2016, a gente tem só 4 anos, a gente acabou recebendo alguns prêmios bem importantes que mostra como essa economia da floresta em pé é possível e viável, né? A gente recebeu o prêmio da ONU de Inovação Internacional, agora em 2019, fomos para Roma receber o prêmio, foi uma alegria enorme para os povos da floresta, e a gente recebeu também o Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, ficamos como finalista do Prêmio Caterva, uma espécie de Nobel de Sustentabilidade, na categoria Mudança de Comportamento do Consumidor, e ganhamos também destaque como Melhores Negócios para o Clima de 2018. Pode passar, Verônica. Então, esse foi um reconhecimento importante, e a rede, mesmo com todos esses desafios que a gente vem passando, né, Covid, uma recessão, a gente ficou com muito medo dos negócios retraírem. E o que a gente observou é que a rede, de 2019 para cá, ela seguiu avançando, com mais parceiros, mais instituições de apoio, mais empresas membros. E dá mais um pulinho aí, por favor, Verônica. Então, nós estamos hoje com 27 empresas, desde startups, né, como a Manioca, Med, uma série de startups que trabalham com produtos da Amazônia, até grandes empresas nacionais e internacionais, como Osklen, Natura, Colorado, Wikibold, Mercur. Então, a gente percebe que do ano passado para cá, a gente teve uma procura, um aumento de quase 70% de empresas membros, querendo fazer dos seus negócios uma fonte de inovação e conservação da Amazônia. Pode passar. A nossa rede seguiu aumentando, temos 45 membros, são organizações comunitárias, como a Gisele aí, e da Raimunda, que está aqui com a gente, cooperativas, associações, ONGs, que dão suporte para essas comunidades locais na estruturação das cadeias. Pode passar. A gente também teve um aumento do número de produtores, então a gente começou com 200 produtores, hoje são 1.879, de 40 etnias, falantes de mais de 20 línguas, sendo que 44% desses produtores são mulheres. A Raimunda está aí nessa foto aí de camiseta azul, daqui a pouco ela vai falar com a gente aqui um pouco. Pode seguir, por favor, Verônica. E os ingredientes, então a gente tem desde ingredientes, são 51 entre produtos e ingredientes, de ingredientes que vão para a indústria, como castanha, borracha, óleos, pimentas, babaçu e semente, que eu costumo chamar das commodities amazônicas, que são produtos que a gente possui um volume maior, e tem também os produtos com volumes menores e produtos acabados, como pimenta, geleia, chocolate, castanhas, cogumelos, artesanatos, granola, pão, cerveja, enfim. Um pouco o recado aqui desse slide é que a gente tem desde produtos que a gente tem grandes volumes e que a gente precisa pensar em mercados. Hoje o mercado do Origens é basicamente mercado nacional, e uma parte das empresas que hoje estão na Europa e Estados Unidos fazem essa relação comercial direto de lá com as populações daqui. Então, a gente tem um potencial enorme de desenvolver esses mercados, mais a partir de relações éticas, diferenciais, e que entendam as especificidades de produção dessas cadeias, que não é como se a gente estivesse trabalhando com uma commodity ou um produto
você tem toda uma complexidade, uma diversidade de situação para a produção. Pode ir para o último slide, que nosso tempo aqui esgotando. E aí, eu trago um pouco as oportunidades, né? Eu destaquei alguns produtos que eu vejo com potencial dentro da rede, mas tem outros, acho que o Paulo Amaral pode completar aí, que ele, com os produtos que ele vê como potencial, mas eu vejo a castanha como um produto-chave, porque ela tem vários territórios, muitas populações, tem possibilidade de beneficiar um número muito grande de produtores. Aí também entra o açaí, o babaçu, cacau, as frutas tropicais, que são únicas nossas, com potencial grande, mas traz desafios tecnológicos para fazer esse produto chegar no mercado nacional e externo. E no mundo dos cosméticos, copaíba, cumaru e andiroba, são produtos que têm um volume alto de produção e uma demanda grande da indústria. Eu tentei destacar aqui, Verônica, para finalizar, algumas questões sensíveis e que talvez a gente poderia pensar como oportunidades de trabalhar. Então, questões tarifárias, então a taxação de alguns produtos da SocióBio pode ser uma barreira para esses produtos chegarem fora de forma mais atrativa. Já tem alguns casos de Peru e Coreia do Sul que fizeram um acordo para redução dessa tarifa. As barreiras tarifárias, no caso da castanha, como aflatoxina, acaba limitando a chegada e o acesso desses produtos, né? E ela não é adequada a essas realidades. Então, se a gente conseguisse encontrar um equilíbrio dessas barreiras, tem países que essa barreira é mais baixa. O Brasil, a gente tem ainda um requisito maior para a castanha. A gente pensar em questões de logísticas, né? Porque hoje o produto, quando chega nos mercados e varejos da Europa, ele passa por um distribuidor. Então, como a gente pensar essa rede de distribuição? Seria possível que esses varejos, mercados, conseguissem manter essas relações direto com um coletivo de cooperativas ou com algumas cooperativas mais estruturadas? Um outro ponto que eu destaco é que nem todas as cadeias da SocióBio estão prontas e estruturadas para comercialização. A gente precisaria fazer um investimento em algumas cadeias ou priorizar. Ano que vem, a gente quer entrar com um piloto de comercialização Europa para que a gente possa mapear esses gargalos. Então, de repente, isso aí vai ser um ponto que a gente pode olhar um pouco mais para frente. E as últimas coisas, eu destaco a sensibilização do mercado, que não é um produto trivial. A Nurit falou um pouco, esse produto está muito atrelado ao conhecimento tradicional, manutenção da floresta em pé, o conhecimento ele é passado de pai para filho, e, por fim, a aceitação de normas e sistemas voluntários de sustentabilidade. O Origens Brasil é um desses sistemas, ele foi desenhado para atender à realidade e à demanda das empresas, das comunidades que comercializam os produtos da SocióBio, mas ele não é reconhecido em todos os mercados fora do país. Então, a gente tentar esses reconhecimentos, né, tendo a tecnologia, a rastreabilidade a serviço de mostrar essas informações e o que está acontecendo. É isso. O tempo é curto. Obrigada aí pelo espaço. Está no mudo, Verônica. Verônica, pedimos que você abra, por favor, o seu... Oh, desculpem, eu falei aqui, perdi. Eu queria te agradecer, Patrícia. Comentei que essa questão das barreiras é um assunto super importante e que provavelmente a gente vai falar disso na última rodada. E agora eu queria convidar a Raimunda. Tudo bom? Bom dia, Raimunda Rodrigues, para comentar também. Bom dia, porque ela faz parte do projeto, né? Então é uma produtora da iniciativa, foi apresentada aqui no slide, inclusive, né? E queria te perguntar, Raimunda, sobre a tua experiência, como é que essa produção, esse comércio tem sido importante para a cultura de vocês, para a comunidade, para a preservação da sociodiversidade aí. Comenta, por favor. E como essas experiências, como que a comunidade vê essas experiências? Bom dia para todos, né? A gente tem tá todo mundo feliz na comunidade depois desse conhecimento com a rede Origens Brasil, porque antes a gente não tinha produção, não tinha comércio, não tinha esse conhecimento hoje que está chegando lá fora
com a apresentação da rede, com a gente estando na rede da Origem Brasil, né? Então, muitos anos atrás, a nossa produção não tinha valor, era uma produção, a gente morava lá na comunidade por conta, não tinha ninguém para estar orientando, falando o preço, e às vezes saía produção lá do nosso território para as grandes empresas, e a gente não sabia aonde ficava a nossa produção, a ponta final, aonde ficava a nossa produção, né? E hoje, no ponto de vista tanto meu como de todo mundo da comunidade, foi uma vitória que a gente está conseguindo chegar, porque hoje a nossa produção é produzida dentro da nossa comunidade, nós sabemos até o final onde ela vai chegar, né? Nós temos o conhecimento da ponta final, MOD, a Origem Brasil, também MOD, o Instituto Socioambiental, que está sempre junto com a gente. E aí, depois dessa chegada, a gente começou a criar também as cantinas, né? Que são redes de cantinas, também, que a gente tem, eu acho que a gente está com 27 cantinas entre ribeirinho, entre extrativista e indígena, né? Então, a gente está sempre trabalhando com essa produção que a Paty acabou de mostrar, e para a gente ter esse conhecimento e ter conseguido vender a nossa produção com esse valor, com esse conhecimento, depois que a gente entrou na rede, foi mais fácil, porque hoje você está, que nem a Paty mostrou aí, o tanto de empresa que está interessada no nosso produto, porque tem origem, né? Tem uma história, e eles estão muito interessados hoje em dia no produto que vem, que tem uma história, tem, né, sua origem, de onde veio, quem foi que produziu, quem fez. Então, nós tínhamos muita dificuldade para vender o mesocarpo, que é a farinha do babaçu. Mas depois do origem, o pessoal está querendo mais comprar o mesocarpo, porque ele tem uma história e tem como mostrar lá na frente de onde veio, como foi trabalhado, se essas pessoas ganhou de boa fé, se foi, né? Então, essa história nossa com origem, de 2016 para cá, só tem crescido e melhorado bastante, né? Então, a gente só tem a agradecer muito e torcer que as empresas, né, venham ver essa história, esse modo de vida. A nossa produção, hoje sai vários produtos da nossa comunidade, e isso mostra para nós, produtor, para nós, extrativista e indígena, o quanto vale a nossa floresta em pé, e nós estamos mostrando para eles de fora o quanto vale a nossa floresta em pé, porque nós, trabalhando com essa produção, nós estamos levando o produto para eles de boa qualidade, orgânico, e estão mantendo o ar que todo mundo respira, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, se a pessoa está comprando, está entrando em negociação com esses indígenas, com esses ribeirinhos extrativistas que estão aqui na Terra do Meio, que estão na Amazônia preservando, eles estão só incentivando mais a gente preservar a floresta em pé, porque eu sempre falo que não tem um valor para eu dizer agora, e nem nunca, tanto que vale a floresta em pé. A floresta em pé vale muito, é muito valioso. Então, dá para ver que com essa criação da Origem Brasil, com essas empresas estando focado mais na compra dentro da própria extrativista, da própria comunidade desse povo, eles estão ajudando o povo a se manter nesse local, que aonde tem extrativista, onde tem gente, tem floresta. Porque essa pessoa na floresta são os guardiões da floresta. A gente estando lá, a gente está protegendo, porque a gente está vendo quem está entrando, quem está saindo, né? Qual é o significado de quem está entrando? É para nos ajudar ou é para querer algo do nosso lugar? Então, isso ficou muito claro, né, para todo mundo, ribeirinho, extrativista, que é melhor manter a floresta em pé do que chegar seja lá um grileiro querer levar a nossa floresta por nada.
né? E a gente está muito focado nisso. Estamos trabalhando com muito produto que nem a Paty mostrou aí, vários produtos que a gente tem na floresta, que a gente consegue coletar sem maltratar um pé de árvore, né? As pessoas chegam, às vezes, lá, nós temos nossa roça, que nós devemos dar farinha, nós temos nossa rocinha, mas com sabedoria e o tamanho de saber cuidar dela para não desvastar a floresta, né? Então, a gente está sempre orientando outras pessoas, os jovens que estão chegando. Gente, isso é a nossa vida, a floresta, nós somos guardiões dela, vamos proteger a floresta e vamos levar essa história mais longe, vamos mostrar mais longe. Então, a Origem Brasil, ela consegue fazer o cadastro com nós, andar junto com nós dentro da mata, ver nosso modo de vida e levar isso lá para as empresas interessadas no produto e conhecer qual é a origem do nosso produto. Muito obrigada, Raimunda, super importante seu depoimento. E seguindo com esses depoimentos, eu queria convidar agora a Gisele Odete de Souza para contar também, né, da experiência dela, como que esses projetos, essa produção e comércio também têm contribuído na sua comunidade e quais são os desafios da sua cooperativa em relação ao comércio internacional também. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, é uma satisfação estar participando desse evento. E vamos lá, né? Contar um pouquinho da nossa história aqui de Tomé Açu, da Canta. Tem uma apresentação, você pode apresentar para a gente, Verônica? Então, vamos lá, né? Um pouquinho aqui... tentar ser um pouquinho breve, porque o tempo é curto. Esse primeiro slide, ele apresenta um pouquinho a localização de Tomé Açu, em função da capital Belém, tá? Pode passar, Verônica. E, a partir disso, tem um videozinho, foi disponibilizado em outro arquivo. Ele conta um pouquinho da história, ele é bem breve, da colonização do município. Pode ir comentando enquanto a gente vai colocando o vídeo. Tá bom, então. Porque vai apresentar os próximos slides, a questão da colonização do município, né, que foi a partir da colonização japonesa de 1929. Então, aí trouxe toda a história, a formação de Tomé Açu a partir dessa colonização, dessa imigração de 29. É um fato histórico bem interessante. Esse ano completou 91 anos, né? Então, é a base de tudo. Então, quando veio esse primeiro navio com 23 famílias, ele já trouxe consigo a sua cultura e as espécies que hoje a gente tem aqui. Pronto. O governo do Japão, ele fez um assentamento para os japoneses migrarem para o Brasil, na Amazônia. Da primeira imigrantes japoneses que tiveram aqui foi a dificuldade que fez a pessoa se unir, né? Unir e criar a cooperativa em 1931. E só a Canta já passou por várias fases, né? Na década de 60 para 70 entrou essa doença fusariosa, aí dizimou o pimentão, mas deixou mesmo arrasado. E a pimenta despencou e a doença também atacou. O primeiro passo que foi fazer, o produtor ele mudou de monocultura para fruticultura. O sistema SAFTA, foi necessário o produtor observar na natureza como sobreviviam os ribeirinhos, por exemplo, e os povos da Amazônia, que através desses estudos foram transformados e tecnificados, chegando a esses cultivos que nós temos hoje. E o grande segredo é ele formar essa cadeia sucessiva de produção, gerando renda de curto, médio e longo prazo. Eu sempre tive assim
né, experiência que a cooperativa que sustenta economicamente, né? Sem cooperativa assim no nosso município, nós estamos falidos, todo mundo está falido. Foi aí que o governo do Japão ajudou, a JICA ajudou, na primeira base da indústria, de 20 toneladas, e a Câmara também de 150 toneladas. Nossa maior vantagem de Tomiyasu é temos fábrica de cooperativa, fábrica de suco. Hoje em dia, 3.000, 4.000 toneladas pode congelar, né? Qualquer quantidade agricultor produz, pode levar para a fábrica. Aí eles têm que trabalhar em cima para cuidar o plantio e tudo. Depois que os frutos vêm para cá, a gente já transforma eles, né, em polpa. Toda a compostagem que sai daqui, que são os resíduos de casca, né, vão para esse casqueiro. Com a Canta, começamos em 2007 e aproveitando inicialmente duas matérias-primas que eram resíduo para a indústria de polpa da Canta, né? Eles conseguem agregar valor e transformando lá as amêndoas de cupuaçu e sementes de maracujá em óleos para utilizar nos nossos cosméticos. A gente tem um parceiro grande, né? No Japão, a Argentina também é um mercado grande de pimenta do reino. Aqui no Brasil a gente tem comercialização mais de sucos, né? Os clientes são mais aqui regionais, né? Pará, Amapá, Maranhão, Brasília, né? Um pouco para o Nordeste. Eu espero que a Canta evolua cada vez mais, que a gente ganhe o mercado mais e mais. E assim a gente pode ter mais tempo no nosso emprego, né? Vamos ter mais trabalho e arregaçar as mangas e partir para o sucesso. Isso aí. Um breve histórico de como funciona a nossa cooperativa. E vamos continuar na apresentação, que aí eu vou contando um pouquinho do histórico e as perspectivas, né, os desafios para a gente atingir o mercado internacional com mais influência. Então, como vocês visualizaram no vídeo, veio a imigração japonesa. O primeiro navio desembarcou em 1929, na verdade com 43 famílias, só corrigindo que eu tinha falado outro valor anteriormente. Então, com eles já trouxeram a sua influência cultural, né? E consigo também algumas espécies para poder incentivar a economia nesse primeiro momento. Pode passar, por favor. A segunda fase já foram os cultivos, né? Já propiciando principalmente a pimenta do reino na década de 50, que foi o boom, né? Era em sistema de monocultivo, que infelizmente veio a se dizimar na década posterior. Então, nesse momento de boom, essas primeiras construções já se modificaram, já foram, eles chamavam na época de mansões, então as mansões japonesas. E isso incentivou bastante a economia local, que era assim, eles caíram de paraquedas no meio da floresta, sem ter perspectiva do que poderia vir a acontecer. Então, foi por isso que eles dizem que foi o boom, né? A época do diamante, o diamante negro, né? O Black Diamond. Pode passar, por favor. A terceira fase, que na década seguinte, né, de 1960, foi a questão da fusariose, é uma doença fúngica que atingiu os pimentais, que no período era em sistema de monocultivo, e aquela época, a era áurea, né, do diamante negro, despencou. Então, eles passaram, a partir daí, a necessidade de ter um novo ambiente, um novo caminho, o que fazer, né? O que fazer? E aí eles retornaram para o olhar para a floresta. A floresta, como é que é a composição da floresta? É diversificada. Então, por que a gente não tentar fazer essa diversificação nesse momento, para tentar restabelecer a economia? Você pode passar, Verônica, por favor?
e aí, na década de 70, já foi a introdução do sistema agroflorestal, que hoje é denominado como SAFTA, né? Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu. Vocês podem visualizar essa ilustração nessa fase da diversificação, né? Uma área degradada, um ano após a implantação, depois 5 anos depois e com 36 anos depois. Então, a gente vê a mudança da paisagem, a composição da paisagem, essa diversificação, com o simples olhar de olhar para a floresta, olhar para o ribeirinho, a composição que ele tinha lá, por que não aplicar isso, né, no sistema de cultivo? Por favor, Verônica, próximo. E aí, a partir dessas experiências, desses olhares, com a produção, teve incentivo do governo japonês, né, e foi inaugurado em 1987 a agroindústria, que processa atualmente, são 17 produtos que estão em composição no sistema agroflorestal dos cooperados, né, todos os cooperados possuem sistema agroflorestal. Então, essa produção, seja a quantidade que for, é encaminhada para a agroindústria. Então, nós temos 2 produtos aí. Nós temos as frutas, que são processadas na agroindústria, e nós temos os produtos secos, que nós chamamos, que é a pimenta do reino e o cacau. Tá? E o subproduto, a gente consegue extrair o óleo de andiroba, a manteiga de cupuaçu e o óleo de maracujá. E o subproduto, o resíduo da indústria, é todo fornecido, é todo encaminhado para a composteira. Então, esse produto que vai para lá, nós temos a compostagem e que é devolvida ao produtor. Mas pode passar, Verônica. E aí é uma visualização da nossa extratora de óleo, né, de como funciona. Pode passar, Verônica. E aí a gente entra, né, no princípio do SAFTA, né, Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu. É um sistema de cultivo contínuo, consorciando as diversas espécies fruteiras e florestais de acordo com a disponibilidade do produtor, do querer do produtor, né, da expertise dele. E isso a gente tem, desde o primeiro ano, a geração de renda, né, com culturas de ciclo curto, culturas anuais ao decorrer dos anos. Então, a gente tem essa diversificação de produção e geração de renda. Pode passar, por favor. Contribuindo, lógico, com tanto econômico, social, né, mantendo o produtor na sua área, e ecológico, né, porque a gente acaba criando corredores ecológicos. Mais uma ilustração, nós temos áreas de produtores cooperados com 50 anos em sistema agroflorestal. Tá? Pode passar, Verônica. Aqui é um estudo feito por Wolff. Ele mostra essa dinâmica sucessional de como é que acontece dentro de Tomé-Açu esse sistema agroflorestal, né? As fases, como vocês podem visualizar aí nesse slide, e a diversificação e os estratos, né? A composição dos estratos dentro dessa agrofloresta. Pode passar, Verônica. E nesse contexto, tem uma experiência com Dendê, em sistema agroflorestal, com cultivo orgânico. É um projeto de pesquisa que está com 12 anos, parceria Canta, Natura e CRAF, e o ZAID, que foi o agente financiador, que nos disse, gente, Dendê é problema, nesse sistema ele não é problema, a gente consegue produzir desde o primeiro ano de implantação, e
a resposta que se tem hoje, né? O Dendê consegue produzir em sistema consorciado, produz igualmente do que no monocultivo. A gente tem mais outros produtos, né, que dessa agrofloresta em sistema orgânico, né? Então, é um modelo para a agricultura familiar e que se espera a expansão dele e a agroindústria de processamento do óleo de dendê e a comercialização dos demais produtos. Pode passar, Verônica. Aí é mais uma imagem do sistema desse projeto SAF Dendê. Nós temos a floresta aqui embaixo, o sistema em monocultivo do dendê e a agrofloresta com o dendê. Então, a gente diversifica, né, essa produção com o mesmo olhar. Por que a gente não pode transformar essa paisagem de monocultivo em agrofloresta? Sim, e dá certo. Pode passar, Verônica. Aqui é um pouquinho da ilustração mostrando a agroindústria com os seus produtos, como polpa e produtos secos, como pimenta do reino, amêndoa de cacau, e os óleos produzidos também, tá? Os óleos vegetais. Os produtos do sistema agroflorestal já com o selo do IG para o cacau. Tá? Pode passar, Verônica. Aqui são algumas tecnologias, a difusão do sistema SAFTA, tá? Tanto na Amazônia quanto dentro do Brasil e alguns países ao redor da Amazônia, tá? Como Bolívia, Peru, que a gente pode ver nas outras ilustrações, Verônica. Pode passar, por favor. A difusão da tecnologia, tá? Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Foi feito um curso internacional em 2014, tá? Com a difusão dessa tecnologia e que está sendo difundida dentro desse modelo, tá? Só uma observação e um fato bem interessante. Foi feita uma pesquisa, um diagnóstico dentro do município de Tomé-Açu e no qual foi identificado mais de 200 modelos de sistema agroflorestal. Então, isso enfatiza que o sistema é isso mesmo, a gente tem que ter o olhar para a agrofloresta, né? Para essa diversificação, essa biodiversidade. Tá? Pode passar. Aqui mais uma ilustração da difusão dessa tecnologia, um intercâmbio com a África, Gana, foi em 2003, foi muito bem aceita, está sendo difundida até os dias atuais. Tá? Esse ano deveria ter mais uma visita, mas por questão de pandemia não foi realizado. Pode passar. Aqui é só uma ilustração de como funciona a nossa cooperativa, que possui 7 diretores, tá? Com produtores agroflorestais, nós temos 170 cooperados, uma área total de 38 mil hectares, e temos áreas, tá? Aproximadamente quase 2.500 hectares para expansão, e que nós queremos difundir mais essa tecnologia, tá? Questões de exportação para Estados Unidos, México, Alemanha, Argentina e Japão, tá? Pode passar. Isso que a gente tinha para apresentar. E só relacionando a questão das exportações, né? Nós temos ainda alguma dificuldade nesse quesito. É a questão de ser mais agressivos nesse mercado, mais divulgação, questão de selos e certificações que nós ainda não possuímos, tá? Questão de diversificar a nossa fonte de entrega, porque a nível de exportação, o nosso mercado principal é o mercado do Japão, né? E que com
mudanças de hábitos, no caso dos japoneses, esse mercado ele caiu, deu uma quebra. Então, a gente tem que procurar outros mercados para difundir os produtos, tá? E tentar verificar quais são as perspectivas que o mercado internacional deseja que a gente possa atingir essa demanda, né? Essa exigência de mercado. Então, são as exigências de mercado mesmo, certificações e logística de entrega, né? É isso. Muito obrigada, Gisele. Obrigada pela apresentação, pelas explicações também. E por deixar essa questão da dificuldade da certificação, né, que eu também queria aproveitar, já que o Paulo vem agora como nosso próximo convidado aqui. Tudo bom, Paulo? Bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia para você. Queria que você comentasse essa questão, Paulo, né? E também falasse um pouco sobre a cotação dos preços dos produtos, né? Como é que ela facilita a vida dos pequenos produtores, agroextrativistas, e como essa questão das barreiras, né? E a questão como esse comércio pode ser uma política também forte contra o desmatamento. Essas questões eu coloco aí para você, mas eu vejo que você tem uma apresentação também. Então, vamos ver a sua apresentação e depois, se você puder comentar essas questões também. Obrigada. Perfeito. Então, obrigado à Comissão Europeia por esse espaço aqui. Que privilégio estar nessa mesa com essas mulheres poderosas aí, Nurit, Patrícia, Raimunda, Gisele. Poxa, que privilégio, hein? E trazer aqui o resultado de um estudo que nós temos, que agora já são 12 anos, de acompanhando preços dos produtos da floresta. Então, eu vou contar um pouco dessa experiência. E para a gente falar sobre produtos da floresta, eu queria fazer primeiro uma reflexão de visão de futuro, sobre o que significa esses produtos da floresta. Porque quando você vê um produto, né, você tem que ver o que está por trás desse produto. Que importância esse produto tem, né? E eu queria dar uma visão, quando a gente vê hoje, né, principalmente gado e soja, a primeira pergunta que vem é quanto de desmatamento, né, pode estar por trás desses produtos. Mas quando a gente vê um produto da floresta, a gente não faz a pergunta quanto de conservação de floresta está por trás desses produtos. Quanto de famílias, né, quanto de sociobiodiversidade estão dando suporte a esses produtos. Como a Nurit abordou, como a Patrícia abordou, a Raimunda e a Gisele. Então, essa visão, nós temos que ter essa noção que esses produtos têm, sim, por trás floresta, tem ecossistemas, né? Então, tem árvore, tem floresta, tem vida, tem serviços ecossistêmicos e tem sociobiodiversidade, né? E só assim a gente vai poder dar o valor. Essa foto aqui do meio é de uma barraca, né, a dona Carmelita, lá no Ver o Peso. E a gente pode ver, isso aqui, a diversidade que nós temos em uma barraca só, de cores, de sabores, né? Nós temos aqui alimentos, temos cosmético, temos medicamentos, e isso que precisa ser valorizado quando a gente vê um produto desse. Principalmente fazendo frente a esta ameaça. O desmatamento continua em alta, né? Todos nós sabemos, eu não vou detalhar aqui, mas é bom a gente ter muita atenção que parte desses serviços ecossistêmicos, parte desses produtos, sim, estão ameaçados pelo desmatamento. E eles podem, sim, ser uma alternativa muito forte de enfrentamento a este desmatamento. Então, quando a gente está olhando um preço de produto da floresta, quando a gente está olhando o produto da floresta, nós temos que também olhar o seguinte: ele é importante para fazer frente, para frear o avanço de desmatamento na floresta, né? Esse desmatamento acumulado aqui, que vocês veem nas últimas 3 décadas, né, nós já perdemos aí cerca de 19% da cobertura florestal original, né, e de 80 milhões de hectares de floresta. 50 milhões aconteceu nos últimos 30 anos. Então, isso é muito, é acelerado, é dramático.
E a gente precisa dar muita atenção a isto. Por outro lado, esse é um mapa que mostra essa animação desse verde que aparece aí, são áreas em processo de restauração. Então, aquilo que a gente viu na apresentação da Gisele, quando ela mostra aquela transformação daquela paisagem, parte é isso que está acontecendo. Então, o potencial que tem também de restauração florestal em sistemas agroflorestais. Então, isso precisa entrar também nessa equação. A gente vê a restauração também como uma forma de proteger a floresta, de conservação e de frear o desmatamento. Temos um total aqui mapeado, mais ou menos, de 12 milhões de hectares de floresta em processo de restauração. E aqui, né, nós fazemos a coleta de preços do produto da floresta, né, agora há 12 anos, semanalmente nas feiras, em 5 municípios aqui do Pará, né, e esses preços, né, nós fizemos uma análise de uma década de coleta de preços de produto da floresta. E eu vou trazer alguns números aqui, pegando 3 produtos. Nós coletamos mais de 80 produtos nas feiras, mas eu vou me ater aqui a 3 produtos, né, que são muito mais importantes. Primeiro, o açaí. Então, está quase na hora do almoço, é bom ver o açaí aqui na mesa com peixe frito, com farinha de tapioca, como a gente consome aqui na região, só para dar o gostinho para vocês aí, né? Mas o açaí também é floresta. E quando a gente vê o açaí na mesa, a gente tem que pensar na floresta. Essa associação tem que ser direta, a gente tem que trabalhar muito, né, para trazer isso, para que as pessoas que consomem açaí no sul, sudeste ou fora do Brasil, quando estiverem consumindo, pensando em floresta. Essa aqui é a dinâmica de preço de uma década, né? Houve um aumento de 126% no preço do açaí. E, para mim, o açaí é uma espécie muito símbolo de quanto maior valor essa espécie tem, maior é a conservação dessa espécie, né? Há 2 décadas atrás, parte dos açaizais foram convertidos, foram desmatados para produzir palmito, porque o palmito tinha mais valor do que o fruto. Essa história reinverteu e hoje aqueles açaizais que foram desmatados estão em processo de recuperação, né? Então, tem que valorizar. A floresta tem que ser valorizada em pé. E uma parte de valorizar é cuidar desse mercado, é fazer a disseminação dessas informações, por isso que nós fizemos. E o objetivo de disseminar essa informação do preço dos produtos da floresta é para que o poder de barganha daquele produtor que está dentro da floresta consiga ter uma noção do preço que está sendo praticado nos mercados. Porque ele não tem essa noção, né, para ele poder fazer, né, a sua construção de preço. O açaí, que é um dos produtos que tem maior valor da floresta aqui na região, né, gerou uma receita bruta acumulada nessa década de 938 milhões de reais, né? Isso é um valor expressivo, mas está muito aquém do que se pode gerar em termos de açaí. A mesma coisa, o comportamento de preço da castanha, né? Então, essa aqui é a castanha, eu chamo castanha do Pará, né, pelo barrismo, obviamente, sou paraense, então é a castanha do Pará. Eu dificilmente chamo castanha do Brasil, mas também é conhecida como castanha do Brasil, castanha da Amazônia. E ela é uma espécie também muito símbolo desse problema, né, que a gente fala entre conservação e uso e o valor. Desde 94, a castanha está sendo protegida por lei, que não se pode cortar, comercializar a madeira, né? E o que se passou a fazer? Se deixou castanhas isoladas em pasto. Não podia cortar, mas se isola. Essa castanheira é morta, porque ela é isolada, ela não tem capacidade de se reproduzir, ela não tem capacidade de produzir, então ela é uma árvore morta em pé, né? Além do mais, grande parte desses castanhais literalmente foram mortos porque toca fogo, ela é muito sensível ao fogo, e elas morreram e ficam árvores em pé, né, num cemitério de castanhais. E esse produto, que é tão valorizado aqui na região também, que vocês veem aqui a curva de crescimento do preço dele aqui no mercado, né, tem o Brasil, que era o grande produtor e exportador de castanha, já não é mais o grande exportador de castanha, perdendo os status para a Bolívia, né?
E esse ano, Patrícia, eu tinha a informação que a Bolívia estava vindo comprar castanha aqui em Belém, né? E num mercado completamente clandestino, que não gera divisa, não gera absolutamente nenhum valor aqui para a região. E o outro produto, e também a castanha, nesse período a gente viu que gerou 64 milhões de reais, né? E um outro produto é a pupunha, né? Para quem não conhece, a pupunha é uma palmeira que gera um fruto, né? Que é bastante apreciado aqui na região com café, né? Mas também produz palmito, né? Produz farinha, e é um produto que vem sendo também plantado, né, em áreas já degradadas, então tem um processo de recuperação de áreas degradadas a partir de plantio de pupunha, não só para o fruto, como também para o palmito, substituindo a demanda que existia para o palmito de açaí. E agora, né, utilizando a pupunha como uma alternativa na produção de palmito. E nessa década a pupunha gerou uma renda em torno de 43 milhões de reais. Nessa década, né, os produtos florestais não madeireiros no Brasil gerou uma renda de 1,5 bilhão de reais, né, que pode parecer importante, mas é 0,02% do PIB nacional. E parte disso está relacionado porque grande parte da produção do comércio é feito de forma clandestina e não entra nas estatísticas oficiais. É invisível essa economia da floresta. E uma mensagem forte que eu quero deixar aqui é que precisa ter visibilidade, né? Embora toda a parte de formalização, de regulamentação ainda está muito aquém do que se deseja, mas precisa sim se regulamentar e precisa criar esse comércio para dar valor. Nós tivemos muita dificuldade, né, de, por exemplo, ter dados de volume de produtos, porque não são feitos inventários, não são feitos contabilização nas feiras, então tem muita dificuldade de ter números, de ter dados para fazer uma análise da evolução de consumo, produção e preço dos produtos da floresta. Nós criamos aqui, né, um índice de produtos da floresta, para saber como é o comportamento do preço, né, em relação à inflação e outros índices, né, de mercado. E essa figura aqui mostra, né, a evolução dos preços dos produtos da floresta. Obviamente que isso aqui é 2018, né, pode ter uma queda em função da pandemia, né? A Patrícia trouxe uma notícia boa aí, que mesmo a pandemia não afetou tanto o mercado, mas certamente em produção deve ter tido uma redução. Tenho ouvido, né, que cooperativas, mesmo como a RECA, né, têm tido um problema muito grande de demanda de produtos, né? A Canta também tem tido problema para comercialização. Então, a gente precisa estar no momento chave, né, da crise econômica, crise sanitária, e como que a gente socorre, porque se essa floresta, se essas comunidades tradicionais não foram socorridas, fica muito mais vulnerável ao desmatamento, né? Elas estão sendo deixadas vulneráveis para que a ganância chegue e compre essa floresta, derrube essa floresta, né? Ou para ocupação ilegal, ou para a produção de madeira, por exemplo, que a floresta, certamente, com todo esse potencial que tem de produtos florestais não madeireiros, tem muito mais valor em pé por todos os serviços ambientais, ecossistema que pode gerar, do que a madeira. E aqui, nesse gráfico de baixo, é a evolução do índice de preços desses produtos, né? E você vê que o índice é extremamente positivo e muito acima de todos os outros índices econômicos, né, oficiais que mede o desenvolvimento econômico. E uma experiência que a gente tem de divulgação... Desculpa, Paulo, eu vou te interromper porque você está apresentando os números e tem uma pergunta aqui da Raquel Magossi, que dá parabéns pelo estudo, e ela pergunta se os preços são reais ou nominais. Eu acho que, como você já está falando... São preços nominais. Ah, ótimo, obrigada. O preço na feira pagam pelo consumidor. A gente faz semanalmente o levantamento lá na presa, em 5 feiras, né? Em Belém, Altamira, Gurupá,
Porto de Mós e em Santana, no Amapá. E uma experiência que a gente tem é de fazer a divulgação semanal numa rádio AM, né? Domingo de manhã, às 7 horas da manhã, todos estão convidados a acordar às 7 horas da manhã para assistir o programa Clube no Campo, transmitido pela Rádio Clube do Pará, e eu faço uma participação nesse programa, né? E o que a gente notou aqui é que no início, lá uma década atrás, quando a gente ia nas comunidades para ver e perguntava como é que você faz a sua formação de preço, qual é o preço que está sendo praticado aqui e qual é o preço que é no mercado. Obviamente que o produtor não tinha acesso ao preço que estava no mercado, como um parâmetro dele poder aumentar o seu poder de barganha. E aí eu tive a ideia, que já existia esse programa, de levar a ficha, essa ficha que está aqui, com coleta dos preços do produto da floresta, para que fosse divulgada no programa, mas é rádio, e rádio tem muita improvisação. O apresentador da época disse, não, senta aqui e divulga o preço. E aí começou a fazer essa dinâmica, o diretor da rádio gostou muito disso, e pediu para que a gente fizesse isso semanalmente. E a gente faz até hoje, já 12 anos, todo domingo pela manhã a gente faz a divulgação dos preços dos produtos da floresta e faz outros comentários sobre ambientais. Mas o que é importante é que essa forma de divulgação, que é em rádio, e rádio é uma forma muito acessível pelo produtor, que às vezes só tem um radinho lá que consegue acessar, né? Então, tem um alcance muito grande, né? Essa rádio, como é AM, ela tem alcance nacional, e também está hoje na internet e tem em televisões, em canais fechados. E aqui tem algumas considerações que eu queria voltar. A parte já foi colocada aqui, eu não vou detalhar muito, mas para mim é fundamental, né? Porque quando a gente pensa em floresta, pensa que todas as florestas estão prontas para produzir, estão em condições, né? Tanto as florestas como os seus povos. E não é verdade. A gente precisa habilitar o acesso das populações tradicionais e agroextrativistas à terra e os recursos florestais. Grande parte das unidades de conservação não tem implementado seus planos de manejo. Então, a gente precisa implementar esses planos de manejo, implementar seus planos de negócio, ter acesso a esse conjunto de informações para uma visão de mercado dentro das limitações que a floresta tem, né? Não é um plantio em que você pode adubar e ter uma produção maior, mas sim tem suas limitações, sim, de produto. E o mercado precisa entender isso. Fortalecer as formas de organizações, associativismo, cooperativismo. O exemplo da Canta é um exemplo muito importante, mas isso precisa ser disseminado. Não podemos mais pensar que é uma barreira cultural o cooperativismo na Amazônia. É uma necessidade de forma de organização para atender os mercados, privilegiar o mercado do manejo comunitário e familiar, privilegiar sistemas agroflorestais e restauração florestal. Esse tema de restauração florestal tem que estar dentro dessa equação de valorização das florestas, promover o acesso e uso à tecnologia, já foi colocado aqui, catalisar a garantia de origem, parabéns ao Imaflora, ao ISA e todos os parceiros aí pela Origem Brasil, promover infraestrutura adequada para escoamento da produção, isso continua sendo um grande desafio, como você escoa, como você armazena esses produtos para chegar no mercado, e, principalmente, ter fundos que possam garantir com segurança, né, a produção da floresta. Grande parte do crédito oficial não é acessada por falta de garantias. Então, ter um fundo que possa prover essas garantias, que possa dar segurança a esses produtores extrativistas, né, de capital de giro, para que eles possam produzir com maior garantia, é fundamental. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu vou começar aqui a abrir as perguntas, alguns comentários. O primeiro é do Martim. Aliás, o Rogério Mesquita acaba de perguntar que a ideia de anunciar na rádio é fantástica, só comentando a sua apresentação de agora. Mas desculpa, eu não entendi. Repita. Sim, o Rogério Mesquita achou muito legal a ideia de anunciar na rádio, achou fantástica a ideia. Então, fica aí esse comentário. E o Martim, ele pergunta para a Patrícia, comenta, na verdade,
sobre a lista da Patrícia, sobre os desafios para exportação, né? Ele gostaria de acrescentar a legislação europeia para o Novel Foods. E aí eu aproveito, já que ele fez esse comentário para a Patrícia, para perguntar para a Patrícia sobre como é que a Origens seleciona os parceiros e como que ela lida com esses parceiros quando eles não cumprem os seus compromissos, ou como é que isso acontece no processo. Ótimo, obrigada, Verônica. Eu estou de acordo com o Martim também. Essa legislação dos Novel Foods, a gente tem que estar atento para ver se ele vai ser uma barreira para os novos produtos, a nossa biodiversidade, a inovação é infinita, né? Então, se ela pode se tornar uma barreira para a entrada desses novos produtos, ou se ela pode ser um impulsionador. Então, eu acho que tem que estar atento, sim. E aí, Verônica, o desafio, porque o Origens ele não quer só fomentar vendas, né? Ele quer fomentar uma mudança de comportamento dos consumidores. Então, a gente faz um trabalho junto aos CEOs, os diretores, as equipes de marketing e compra, para trazer essa realidade dessa produção que o Paulo trouxe, que a Nurit trouxe, que a Raimunda trouxe. Não adianta você pedir toneladas de uma produção no período que o rio está baixo, porque a produção não vai escoar, ou eles trabalham dezenas de produtos. A Raimunda poderia ficar aí falando um tempão, dezenas de produtos ao longo do ano. Então, a gente faz essa adequação da tradução das demandas das empresas para as realidades comunitárias e da realidade comunitária para as empresas. As comunidades visitam as áreas, as indústrias, para entenderem como que a qualidade afeta o sistema produtivo. A gente monitora parcerias comerciais anualmente, então existe um balanço, uma vez por ano, da avaliação da parceria entre a comunidade e as empresas. Isso gera um relatório de melhorias para o ano seguinte. No campo, a gente monitora o impacto, então, quanto o aumento dessas parcerias comerciais estão impactando a manutenção da floresta em pé, a reprodução cultural, o aprendizado dos jovens e o envolvimento das mulheres. Então, são mecanismos que a gente acompanha, né? Mas eu acho que o mais desafiador é a gente entender, e a Raimunda sempre fala isso nas falas dela, né? O quanto você não está comprando só um produto e um ingrediente, né? Você está comprando conservação, você está comprando serviços ambientais, você está comprando inovação, transferência de um conhecimento tradicional. Toda essa inovação que está na floresta está na mão dessas populações que conhecem os usos dos produtos. Então, fazer com que o mercado também tenha sensibilidade sobre esses ativos difíceis de mensurar e invisíveis, né? Eu acho que é um desafio grande que a gente tem pela frente. Obrigada, Patrícia. Temos aqui uma pergunta da Adriana Abdenur, que acho que o Paulo possa responder, ou talvez dois. Ela pergunta qual o papel das universidades na Amazônia, na pesquisa sobre bioeconomia, e como, até que ponto, o acordo promoveria o desenvolvimento desse conhecimento e práticas. E aí eu queria agregar alguma coisa sobre patentes, que eu sei que é uma dificuldade nas universidades também, se vocês pudessem comentar. Eu vou deixar a parte de patente para a Patrícia, mas a parte do conhecimento dentro das universidades, nós estamos num processo de transformação, de entender a região, de ter informações sobre a região e de adaptar a formação também dos profissionais. Grande parte dos engenheiros florestais, eu falo isso tranquilo, embora não seja engenheiro florestal, mas toda a minha carreira foi na área florestal, foi olhar para a floresta produzir madeira. Era um olhar simples nisso, como que a floresta, o valor dela fosse árvores, né, que pudesse ser extraída. E toda essa parte de produtos florestais não madeireiros sequer eram vistos, né? Eu fiz curso de engenharia florestal, porque eu tinha muito interesse em floresta, e não tinha nada a esse respeito, né? Eu acho que ainda passos muito lentos, tem alguns avanços, mas precisamos avançar mais, de trazer esse conhecimento da floresta, né, com uma visão integrada de todos os serviços que ela pode gerar. Madeira talvez seja o produto, tem que ser de menor valor da floresta, né? O maior
valor da floresta, tá? Tem um ditado aqui na região que diz o seguinte: Copaíba, Andiroba e o tempo, né, curam vários dos males que existem, né? Então, e é isso mesmo, a floresta está aí e tem um potencial enorme. O conhecimento ainda é muito reduzido, tá? Demora muito, né? A gente tem que usar desses conhecimentos que estão sendo gerados com a experiência que a Raimunda apresentou, a experiência da Canta. Acho que a Embrapa tem avançado muito nos estudos, ela acompanha de perto todo esse experimento que a Canta está fazendo com sistemas agroflorestais, né? Só que a parte da ciência demora, às vezes, muito tempo para publicar. Então, tem que ter um olhar dessa necessidade, dessa emergência que nós temos de gerar conhecimento rápido e esse conhecimento chegar na mão desse usuário, né, para poder fazer diferença. Então, a produção de conhecimento ainda está muito aquém da necessidade que tem para essa transformação que é urgente. Verônica, das patentes, a Nurit é especialista aqui, ó, Convenção da Biodiversidade, patentes, repartição de benefícios, acho que ela pode falar com muita propriedade. Oi, Nurit. Então, Nurit, por favor, com você. Não sou nenhuma especialista. Mas eu queria só falar mais uma coisinha antes de falar sobre isso, sobre a questão da propriedade intelectual, em relação ao que o Paulo falou. Claro, além de que tudo que ele disse, quando a gente pensa na parte de inovação a partir da biodiversidade, as universidades da Amazônia têm um papel chave, porque a gente tem visto assim acontecer sistematicamente que os pesquisadores brasileiros e as próprias empresas têm se afastado do conhecimento tradicional porque eles temem que sejam acusados de um uso indevido, temem que o enredo regulatório seja tão complexo que é melhor evitar. Então, ao invés de aproveitar esse enorme conhecimento que a gente tem sobre a floresta, você começa a usar outras técnicas, tipo, vamos pesquisar as plantas que já sabemos que do mesmo gênero tem algum princípio ativo, ao invés de usar um conhecimento imenso que está, sob certa forma, disponível e que poderia ser, então, pesquisado nas universidades da região, muitas vezes pelos próprios acadêmicos indígenas e comunitários. Então, a gente precisa realmente fazer uma revolução na formação, como disse o Paulo, mas também desmistificar o uso desse conhecimento tradicional, possibilitando que o protagonismo da pesquisa esteja na mão dos detentores de conhecimento tradicional. Isso vai fazer toda a diferença. Sobre a questão das patentes da propriedade intelectual, isso é uma questão que não está resolvida. A questão de qual é o mecanismo de propriedade intelectual que deve proteger o uso do conhecimento tradicional é uma pergunta sem resposta. A patente clássica, que acaba protegendo, por exemplo, um medicamento, ainda que derivado do conhecimento tradicional, ele não espelha a forma com a qual o conhecimento, a dinâmica desse corpo de conhecimento, que tem uma dinâmica muito diferente da que a gente conhece na ciência e na tecnologia. Já houve inúmeras tentativas de desenvolver mecanismos de propriedade intelectual que pudessem dar conta desse conhecimento que tem uma característica muito mais coletiva do que individual. Ainda assim, é possível, hoje, tentar fazer combinações de mecanismos de propriedade intelectual, de maneira que isso não vire um entrave também. Porque essa é uma das maiores questões, que a gente você pode ser, assim, por princípio, contra a ideia da patente do conhecimento tradicional, mas você precisa dar alguma alternativa para essa situação, sob pena de que você, de novo, evita que as pessoas queiram usar esse conhecimento. Então, é um cipoal, é uma situação complicada, assim, mas as universidades têm cada vez mais apostado nos seus núcleos de propriedade intelectual, né? E isso tem ajudado também. Então, acho que não tem resposta simples para a questão do patenteamento e dos mecanismos clássicos de propriedade intelectual e sua utilização para o conhecimento tradicional, mas se a gente conseguir entender que um misto de mecanismos pode ajudar, eu acho que a gente pode avançar.
Obrigada. Temos aqui uma pergunta do Luiz Fernando Mateu, para todos. Então, peço para quem quiser responder. É uma dúvida para todos os panelistas. Ele pergunta quais são, hoje em dia, as ferramentas que, na experiência de vocês, têm mais potencial para promover sustentabilidade e têm mais dificuldades em serem desenvolvidas, né? E como vocês lidam com os riscos na região, na área? Alguém poderia responder? Verônica, eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas, assim, pensando que... se eu estou entendendo bem, pensando que a gente quer promover a economia da floresta em pé, os produtos da sociobiodiversidade, eu vejo uma série de desafios para a gente chegar lá, né? Eu acho que um mercado que consiga compreender esses valores, todos esses serviços ambientais, toda essa contribuição dessas populações que vivem na floresta, produzindo e conservando, esse é um desafio que tem tudo a ver com manutenção de uma economia mais descarbonizada, abrir novos mercados diferenciados. Esse é uma seara que a gente tem que enfrentar. Eu vejo também que a gente tem vários desafios, que o Paulo já tinha falado também, com relação à produção. Como que a gente vai organizar essa produção, dar suporte? A gente investe muito pouco nas associações, cooperativas, nos negócios da bioeconomia. Eu sempre digo que a gente tem a economia invisível da floresta, que o Paulo lá está há 12 anos para a região ali mapeando. E isso é um serviço enorme, porque a gente só enxerga o outro lado, né? Então, trazer informações, financiar para que essas cadeias possam se estruturar para atender a esses mercados diferenciados é um outro desafio. Aí vem também tecnologia, de como a gente pode orientar o trabalho da academia, das pesquisas, para que ela responda aos desafios que a Raimunda e a cooperativa da Gisele têm lá no campo. Como que eles vão processar um produto com alta qualidade para atender o mercado se eles não têm energia e é gerador? Tem algum secador que a gente pode trabalhar, solar? Quais são as tecnologias adequadas a essa realidade? E eu acho que o crédito, né? A gente está vendo agora os fundos de investimento que antes olhavam muito simplesmente para, olha, eu vou aplicar onde eu tenho uma rentabilidade maior, passam agora a buscar também investimentos em áreas que deixam impactos positivos para o planeta, né? Então, eu acho que aí, não sei se são ferramentas, Luiz, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu iria um pouco por essa linha aí. Eu queria só reforçar o comentário da Patrícia, dessa questão do mercado, né? Uma vez a gente fez até uma brincadeira que a gente dizia o seguinte: vamos fazer uma mesa de negociação aqui, de um lado fica o produtor, do outro lado fica o comprador. E aí o produtor queria garantia, queria receber antecipado e queria ter flexibilidade na oferta do produto, porque a floresta tem sua limitação, né? E tem seus ciclos. Um ano a safra de castanha é boa, depois ela baixa naturalmente, né? E o ciclo da floresta é um ciclo, não é crescente, não é constante, tem sim as suas variações altas e baixas, é a normal da floresta, né? Então, aí queria garantia, queria escala, né? E queria tempo para pagar. Por outro lado, queria, né, e necessita, não é que queria, de pagamento adiantado para poder melhorar, para fazer a coleta, para poder melhorar o armazenamento, para poder, né? E tem uma outra questão que ela traz aqui, que é a questão do crédito. Eu vou dar um exemplo aqui onde está a Canta, lá em Tomé Açu, né? Nós fizemos uma análise lá, tem 2.300 cadastros ambientais rurais. Desses 2.300, 1.700 não tem nenhum impedimento do ponto de vista ambiental que restrinja o acesso ao crédito. Na safra passada, somente 4 PRONAFs foi aprovado para esse município, que tem toda essa experiência, tem toda essa demanda para sistemas agroflorestais. E quando a gente vai olhar quais são os problemas de limitação,
Tomé-Açu é considerado um município inadimplente, com uma regra, né, que é uma coisa absurda, porque alguns produtores deixaram de pagar o crédito, todo o município ficou inadimplente, e grande parte dos produtores hoje não podem acessar o crédito, né? Então, essa dimensão do tamanho do desafio que tem para acessar o crédito, para acessar o mercado, né, essas ferramentas ainda, né, que podem fazer essa ligação de produção sustentável, baixo carbono, recuperação ambiental, né, enquanto que um agricultor, né, que vai produzir soja não enfrenta todas essas dificuldades. Eu gostaria de fazer uma complementação também, pela experiência aqui, né, pela cooperativa. Dentro desse aspecto, são vários fatores que contribuem também. Extensão rural, né, técnicos especializados, porque a gente não tem, desculpa a expressão, mas acaba aprendendo na marra a trabalhar com o sistema. Então, vem desde a academia também essa influência de como lidar com a agrofloresta, né? A gente vê vários exemplos aqui que o produtor tem interesse de expandir a sua área, de experimentar novas espécies dentro do sistema, e aí ele esbarra no que o Paulo falou, né? Questão do acesso ao crédito. Quando ele chega com um projeto, com um sistema agroflorestal, já chega até barrar, porque o projeto não passa, né? Nós tivemos uma visita no SAF-Dendê ano passado, e que vieram alguns técnicos para conhecer o sistema agroflorestal, técnicos bancários, né? Então, a gente já fica pensando, nossa, o técnico já esbarra nessa problemática aí, de como entender o projeto. Então, a gente tem diversos fatores, dentro do campo, fora do campo, assistência técnica, academia junto, participando do entendimento, do aprendizado junto ao produtor. Então, acho que tem diversos fatores aí que estão associados para complementar essa resposta, tá? Obrigada, Gisele. Temos aqui uma pergunta do Antônio Eduardo, do CIMI. Ele pergunta, concebendo que um sistema produtivo econômico se concretiza em um território, qual a perspectiva a partir da política atual do governo contra a regularização dos territórios? Alguém... Ele fez a pergunta aberta. Eu diria que tudo que a gente vem dizendo, né, aqui nesse painel é que quando você tem o produto da floresta, ele embute dentro dele a conservação do território, né? Ele não é um produto. É por isso que a história da diferença entre a economia do cuidado, que é a economia do cuidado da floresta, e a economia do despejamento, que é a economia que despeja as suas externalidades em outros agentes econômicos. Então, quando um indivíduo compra a castanha do Pará, como gostaria o Paulo, ele não está comprando a castanha só, ele está comprando o cuidado com a floresta, ele está comprando a integridade daquele território. Então, não vai existir nenhuma possibilidade nem de sustentabilidade, nem de conservação dos modos de vida, nem de conservação da floresta, nem da biodiversidade, se esses territórios não forem mantidos íntegros. E íntegros, que não é só íntegros em termos dos seus limites, mas íntegros em termos da sua biodiversidade, da sua sociobiodiversidade. Então, a política atual do governo, que a gente vê que, por exemplo, nos últimos tempos, o aumento do desmatamento dentro das áreas protegidas foi gigantesco, sinaliza que a gente pode migrar para uma situação onde a ameaça aos produtos da floresta deixa de ser todo esse contexto, todos esses dilemas e gargalos que são inerentes aos próprios produtos da floresta e passam a ser cada vez mais a integridade do território onde esses produtos são extraídos, coletados e tudo mais. Porque é claro também que você não pode imaginar que vai existir alguma possibilidade de produzir alguma coisa num cenário de territórios constantemente invadidos e ameaçados. Muito obrigada, Nurit.
Está acabando o nosso tempo, acabou, na verdade. Queria agradecer os panelistas, o Paulo, a Gisele, a Núria, a Patrícia e a Raimunda, que nos acompanhou mesmo com as dificuldades de comunicação. Obrigada, Raimunda. E queria agradecer também aos organizadores e às pessoas que participaram também com perguntas, assistindo o evento. Acho que muito importante a contribuição de todos, a colaboração, as perguntas também, e espero que tenha sido proveitoso para todos os participantes. Então, aqui encerramos. Desejo que continuem com um bom dia hoje. Obrigada. Bom dia, até logo. Foi um prazer. Até logo. Prazer também. Obrigada. Obrigada. Foi uma satisfação poder participar desse evento. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Raimunda. Tchau. Obrigada a todos. Agradecemos a participação de todos e todas no primeiro dia da conferência e lembramos que amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas. A programação com os links pode ser encontrada no link anexo ao chat. Desejamos uma boa tarde e pedimos gentilmente que respondam à enquete ao saírem da sala. Obrigada e até amanhã.